Bom, primeiramente, obrigado aí pelo convite para participar do trabalho de vocês, essa questão interessante que é o câncer. Meu nome é Bruno Pires, eu sou formado pela FRJ em Genética e Licenciatura. Hoje em dia eu estou fazendo faculdade de Medicina na Souza Marques, trabalho no Colégio de Curso Intelecto, sou professor de Biologia e também coordenador. Então é um grande prazer trabalhar com vocês, fazer esse trabalho aqui e é isso. Você só dá o nome câncer quando a neoplasia é maligna. Se a neoplasia é benigna, você não chama de câncer. E outra coisa importante é que o termo tumor ele também é aplicado de modo equivocado. Porque tumor é qualquer inchaço de tecido. Se uma célula se multiplicar, se você tiver inflamação, você vai ter um tumor. É um sinal cardinal da inflamação. Mas o termo tumor ele é usado atrelado ao câncer. E isso não é verdade. Mas usa-se isso no senso comum, porque se você chega com um paciente e fala, por exemplo, olha só, você tem um tumor, a pessoa se desespera. Então, na verdade, o câncer, o que ele é? Ele é uma neoplasia maligna. Então, ele é um tumor maligno. O tumor benigno, ele não é câncer. Ele pode ser um lipoma, pode ser um adenoma, um papiloma, mas não é câncer ainda. Então, ele é proveniente de mutações de várias coisas, fatores ambientais, fatores genéticos, mutações celulares, mas o termo câncer em si só é aplicado quando você tem tumor maligno, neoplasia maligna. O câncer ele se desenvolve com um acúmulo de mutações, sempre. Existem algumas mutações que são determinadas em alguns tipos de câncer. Basicamente, a mutação inicial que deve acontecer é uma mutação que faz com que a célula neoplásica comece a proliferar sem controle. Então, isso é uma mutação inicial. Posteriormente, uma série de mutações vão acontecer. A gente tem alguns pontos do ciclo celular que são importantes de você determinar. A gente tem pontos de checagem do ciclo celular e existem algumas proteínas que influenciam nisso. Existem as ciclinas e as quinases dependentes de ciclina, as CDKs. Então, se mutações acontecerem causando superexpressão das ciclinas, ciclina D, CDK4, isso vai favorecer mais ainda a proliferação. E também existem as inibidores do ciclo celular, que são as P16, P21. Então, se existem também mutações que inibem as inibidores do ciclo celular, ou seja, abaixam a expressão, vai favorecer o quadro da neoplasia, ou seja, proliferação celular. Só que tem uma mutação que é chave para o câncer, que ela é bem estabelecida e ela é muito famosa em quem é oncologista, quem estuda essa parte de câncer, que é a mutação no P53. O P53 ele é chamado guardião da célula. Por que ele é guardião da célula? Porque se a célula tem um dano no DNA, ele detecta e induz o reparo. Se a célula tem um dano irreversível, ele induz a apoptose da célula. Ou então, se a célula não tem nutriente, ele trava o ciclo celular. Então, se o P53 estiver lesionado, estiver mutado, isso é um passo quase que final para a célula continuar a proliferar com um dano celular irreversível. E aí, se acontecer uma outra mutação num gene chamado gene BAX, que é um gene que induz a apoptose, a célula fica com dano sem sofrer apoptose. Então a célula vai proliferando, irreparável. E aí falta só mais uma mutação, que é a que a gente chama de assinatura metastática, que é o que proporciona a essa célula neoplásica a capacidade de remodelar a matriz e, por exemplo, no caso de um carcinoma, degradar lâmina basal, membrana basal, e assim fazer metástase via hematogênica ou via sistema linfático. Então, por exemplo, tem mutação que proporciona à célula neoplásica gerar metaloproteinase de matriz, colagenase, enzimas que vão degradar laminina, colágeno tipo 4, colágeno tipo 1, e assim vai gerar metástase, e é mais ou menos por aí. Então, isso é a causa genética, né? Agora, tem fatores químicos que influenciam também nas mutações. Então, as duas coisas são juntas. Como vocês falaram, tem a inflamação crônica favorecendo, tem o comportamento da pessoa favorecendo. Se o cara é fumante, por exemplo, ele vai ter um excesso de benzopireno, que é uma substância tóxica que vai induzir mutações. Então, a gente tem que juntar tudo isso, e é o que vai formar o câncer. Basicamente é isso. E quais os sintomas do câncer? Assim, uma pessoa... Bom, isso é uma coisa
bastante variada, né? Isso depende da região que você está afetando. Agora, classicamente acontece um caso de caquexia nas pessoas que têm câncer, que é como se fosse um consumo exagerado de proteínas, lipídios, reserva energética do corpo da pessoa. Então ele fica emagrecido, aquele aspecto mais magro. Então isso é clássico de quem tem câncer. Pode ser que não aconteça, mas muitas vezes acontece. E por que isso acontece? Porque quando você tem um câncer acontecendo, a gente tem que... o câncer tem que ser nutrido. E para o câncer ser nutrido, ele começa a absorver reserva energética da pessoa. Senão o tumor ele não progride, né? Então ele vai consumindo glicose do indivíduo, aminoácidos, lipídios, e isso vai consumindo o corpo. Além disso, o próprio câncer pode liberar também citocinas que inibem o centro da fome no sistema nervoso central. Ele pode liberar TNF-alfa, que inibe a fome. Ele pode também estimular a prostaglandina, que também pode inibir a fome. Então isso gera um quadro de caquexia, isso é um dos sintomas também. Então depende da região e a caquexia é um sintoma mais clássico. Pode ser assintomático também, né? Pode. Até pode ser assintomático. É uma fase, digamos, madura do câncer, a pessoa pode... bem colocado. Pode ser assintomático e isso é perigoso, né? Isso é perigoso porque isso retarda o diagnóstico e cada vez mais esse tumor benigno vai se aproximando do tumor maligno. Quando a gente detecta clinicamente um tumor benigno, ele está com mais ou menos 1 centímetro aí. E isso já está a um salto para a malignidade, assim, cerca de mais 2 mutações ele já vai ser maligno. Então, o diagnóstico, né, da biópsia, ele pode ser bem específico, mas o tamanho do tumor, para ser detectável, benigno, está muito próximo do maligno já. E como você poderia sugerir assim, uma alimentação para a pessoa que já tem ou quer prevenir o câncer? Olha, tem tanta coisa que está em jogo nessa questão, porque o câncer ele tem o fator ambiental, a predisposição genética e alguns agentes químicos ou radioativos ou micro-organismos que podem influenciar. Então, o comportamento, um agente patogênico e a carga genética por trás. Então, assim, é óbvio que se a pessoa buscar uma alimentação saudável, sem agrotóxicos, alimentos orgânicos, ela vai dificultar a ação de um câncer. Mas se uma pessoa tiver uma carga genética muito forte, ela pode comer do bom e do melhor, mas ela pode vir a ter, né? Então, assim, prevenir o câncer, tudo bem, você pode prevenir, evitando fumar, evitando beber, com alimentação saudável, mas isso não é uma via de regra que determina, não, se você seguir alimentação saudável, não fumar, não beber, você não vai ter câncer. Vai ser mais difícil você ter, mas a gente não pode cravar que a pessoa não vai ter. Agora, uma coisa que também é importante falar é que existem tipos de câncer que são câncer bem diferenciados e câncer indiferenciados. Isso também é interessante em relação à benignidade e malignidade. Então, por exemplo, os cânceres benignos, eles tendem a ter células bem diferenciadas. Então, as células são funcionais, elas são bem parecidas com as células originais. Então, isso até dificulta o patologista, na hora de ver a lâmina, a identificar o que é a neoplasia e o que é tecido normal. Então tem que ser um cara experiente na patologia para determinar se é ou não é. Em direção à malignidade, a gente tem alguns processos que caracterizam isso. Então a célula bem diferenciada, ela começa a formar uma displasia. O que é uma displasia? Ela começa a se desdiferenciar. E a partir do instante que ela se desdiferencia, ela começa a perder função original. Então, por exemplo, se for uma glândula, ela vai parar de produzir o hormônio. E aí no estágio final ela está anaplásica. A anaplásica, ela perdeu completamente a diferenciação, perdeu sua forma, perdeu a capacidade original. Então isso é uma tendência a ser encontrada em carcinoma, em sarcoma, que são cânceres que são malignos, né? Então a tendência é malignidade, célula anaplásica, desdiferenciada. Benignidade, célula diferenciada. Claro, pode existir o contrário, mas por via de regra a tendência é essa. No caso do câncer infantil, existem crianças que, sei lá, já nasceram com câncer ou... Então, você nascer com câncer é muito difícil.
Tem casos de câncer infantil que são bem comuns, por exemplo, retinoblastoma. Retinoblastoma é bem comum na fase infantil, mas quanto mais cedo a pessoa tem um câncer, é porque mais forte foi a carga genética que ela ganhou. Então é aí que se insere aquela teoria dos eventos alélicos. Se uma pessoa já ganha um alelo mutante, ela vai ter só mais um evento para gerar a mutação que pode dar o câncer. Então essa mutação tende a acontecer mais cedo na vida, mais precoce. Obviamente culmina com a fase infantil. Por que hoje tem mais casos de câncer do que daqui a uns 30 anos atrás, por exemplo? Essa é uma questão interessante e aí a gente tem que até voltar um pouco mais na história, né? Se a gente for pensar na história natural das doenças, a gente percebe que há, 3 séculos atrás, antes da descoberta da vacina e dos antibióticos, a gente tinha como principal terror da população as DIP, né? Doenças infectoparasitárias. Então era isso que matava, varíola, peste, gripes, né? Cólera. Então as pessoas não tinham câncer porque morriam antes de outra coisa. Basicamente é isso, né? Porque o câncer em si sempre existiu. Então depois que descobriram a vacina e antibióticos, isso foi uma porrada na cara dos micro-organismos. E a partir daí as pessoas começaram a viver mais. Vivendo mais, elas estão sujeitas a acumularem mais mutações. Então, acumulando mais mutações, porque vivem mais, isso abre as portas para você apresentar maior incidência do câncer. E junto com isso, a gente percebe que, como você falou, 30 anos, a gente tem uma evolução tecnológica absurda em termos de saúde, tudo isso que aumenta a vida da população. E quanto mais uma pessoa vive, mais ela vai estar sujeita e exposta às mutações, então mais incidente vai ser o câncer. Por isso que não tinha tanto câncer aí há 30 anos atrás, que agora as pessoas vivem mais. Quando a pessoa é diagnosticada com câncer, qual o tratamento que ela deve iniciar? Bom, então isso depende do câncer que a pessoa tem, né? Isso pode ser desde uma intervenção cirúrgica, se for um câncer no cólon, se for um câncer na tireoide, pode ser um transplante de medula, se for uma leucemia, pode ser uma radioterapia, uma quimioterapia, se você tiver um acesso aí cirúrgico bem complicado. Basicamente a rádio e a quimio elas vão estar induzindo dano celular do sítio tumoral, né, para que as células entrem em apoptose e assim você freie aquela neoplasia maligna, o câncer. Basicamente, esses 4 tratamentos são bem estabelecidos, né? Transplante de medula, cirurgia, rádio e quimioterapia. A quimioterapia é bem agressiva ao organismo porque, na verdade, o agente químico, o fármaco, ele vai estar na circulação sistêmica. Então ele não vai estar com acesso focado apenas no tumor, ele vai afetar também outras células corporais. Células que têm um ciclo de reprodução rápido, por exemplo, folículo piloso, então o cabelo da pessoa cai, né? A pessoa pode ter diarreia, porque a mucosa intestinal também reproduz rapidamente, também sofre a ação desse quimioterápico. Então ela tem uma ação mais sistêmica e menos local. Agora, existem hoje em dia estudos que tentam desenvolver fármacos com mais especificidade. Então, por exemplo, existem fármacos que são desenvolvidos, vêm sendo desenvolvidos e estudados, que atuam naqueles fatores de transcrição que são superexpressos em alguns cânceres. Então, por exemplo, existem fármacos que são inibidores do fator do segundo mensageiro RAS. Então, os cânceres que têm superexpressão de RAS, se você conseguir descobrir um fator que iniba essa molécula, você vai estar freando a proliferação dele. E um outro foco interessante sobre tratamento de câncer é justamente na matriz extracelular que o câncer está se desenvolvendo e na angiogênese desse sítio. Porque a gente sabe que para um câncer desenvolver, ele vai precisar de nutrientes, de oxigênio. Então, se a gente conseguir travar a angiogênese daquele local, a gente dificulta muito a progressão do câncer. Então, isso aí é um novo foco de tratamento. E a matriz, ela também tem vários fatores que influenciam. Ela tem fatores de crescimento de endotélio vascular, fatores de crescimento de fibroblasto, tudo isso fica ali no meio. Então, se a gente conseguir também evitar a remodelação da matriz, isso também consegue frear o câncer.
Então são duas novas linhas, novas de pesquisa para tratar câncer. Inibição específica de segundo mensageiro, inibição angiogênica e inibição da remodelagem da matriz extracelular da neoplasia. E esses tratamentos, como a gente pode ter certeza que eles estão tendo efeito mesmo, que a pessoa está conseguindo se recuperar? Bom, aí tem que ter um acompanhamento médico. Dificilmente, puramente por sintoma, você consegue diagnosticar se você está funcionando ou não. Basicamente são usados marcadores tumorais, ou seja, a gente pode usar um marcador específico para uma proteína que um tumor expresse, que esse marcador vai ter alguma fluorescência, algum tipo de marcação radioativa que você consegue detectar por exame. Então, se você administrar aquele marcador em você e ele não se ligar em nenhuma célula sua, e você não conseguir vê-lo no seu corpo ligado a uma célula, é porque você não tem mais aquele tumor com aquele marcador específico. Então é sinal que você está conseguindo evoluir e está se curando, né? Então esse é o método mais utilizado, é um marcador celular específico para um câncer. A pessoa que já teve câncer, ela pode voltar a ter, a desenvolver? É meio óbvio que sim, né? Mas por que é tão óbvio assim, ela tem que tomar mais cuidados? Bom, então aí a gente tem dois fatores principais que podem influenciar. A gente tem o fator genético. Se uma pessoa tem uma predisposição genética muito forte, o fato dela ter tido um câncer vai ser um sinal que ela pode ter outro. Então tudo depende da disposição genética dela. Então, por exemplo, se ela tem um câncer de mama muito cedo, isso é um sinal que ela pode vir a ter um outro câncer porque ela tem uma genética muito forte. Então tudo depende da idade e, obviamente, do diagnóstico que o especialista vai fazer. Agora, também tem um caso de uma pessoa que ela teve câncer, aconteceu uma metástase, mas ela não foi detectada. Então, esse sítio metastático está em outro lugar. Então, a pessoa pode posteriormente voltar a apresentar esse câncer, mas ele não foi detectado no foco primário. Então, ela pode também desenvolver de novo por essa via. Então, ou é predisposição genética, ou é a metástase, ou então, em casos mais raros, a mutação está acontecendo em outro lugar ao mesmo tempo, e aí desenvolveu independentemente desse primeiro. Ela pode ter se curado em um lugar e já aparecer em outro. No outro, de forma independente. Na sua opinião, o câncer tem alguma chance de ter uma cura? Bom, essa é uma questão interessante porque, em termos de cura, a gente pode levar em consideração a cura de um indivíduo, redução da prevalência da doença e redução da incidência. E aí que a gente tem que pensar, quanto mais a medicina avança em termos de diagnóstico, se o diagnóstico de um tumor for cada vez feito mais precocemente, isso vai reduzir a chance de uma pessoa ter o câncer maligno. Então isso vai aumentar a taxa de cura. Então esse é um ponto importante. Quanto mais se desenvolvem fármacos específicos para travar um câncer, né, só naquele sítio do tumor, mais você aumenta o prognóstico, a esperança do paciente, a chance de cura. Então, a cura para o indivíduo ela é muito possível, ela vai avançar muito, com certeza. Agora, em termos de incidência do câncer, você reduzir o câncer a níveis muito, muito pequenos, é muito difícil, pelo menos hoje. Por quê? Porque a população, a medicina em si, ela busca com que as pessoas vivam cada vez mais. E a gente sabe que quanto mais uma pessoa vive, mais ela vai estar predisposta a acumular mutações. Então, se a pessoa durar mais 50 anos, mais 100 anos, a chance de ter câncer vai ser cada vez maior. Então, dificilmente a gente vai reduzir a incidência do câncer a um ponto tão baixo. Agora, certamente, com a medicina avançando e a farmacologia também avançando, e o diagnóstico cada vez mais precoce, a gente consegue aumentar a chance de cura de um indivíduo que apresente aquele tipo de câncer. Mas, em relação à população como um todo, é muito difícil você baixar o câncer a níveis muito baixos, a incidência de câncer. Meu nome é Gilda, eu tenho 51 anos e tive câncer de mama no ano passado, 2013.
ficou quando recebeu o diagnóstico? Bom, a princípio eu fiquei arrasada, né? Porque a gente não espera, a gente espera com todo mundo. Mas a gente não espera que vá acontecer com a gente. Então, tomando um banho, eu já estava para fazer a mamografia, que eu faço todo ano. Todo ano eu faço a mamografia, acompanho preventivo, mamografia. E assim, poucos dias antes, eu tomando banho, eu senti a mama mais densa. Não senti nenhum caroço, eu senti a mama mais densa do que o de costume. E ao ir na ginecologista, eu comentei com ela pediu a mamografia. E no dia da mamografia, quando a menina colocou no computador, eu vi o nódulo. E já saí de lá meio preocupada, né? Falei com a minha filha que eu tinha visto um nódulo no meu peito. Mas aí ela me acalmou, falou, mãe, pode ser qualquer coisa, não fica nervosa não, vamos esperar o resultado. Uma semana depois, ou não menos até, 5 dias depois eu peguei o resultado e realmente tinha dado um nódulo. Aí eu voltei à ginecologista e a ginecologista falou para mim assim, olha, você vai fazer uma biópsia, uma core-biópsia. Aí nós marcamos, a partir dali foi só correr atrás de exame para ver, fiz a biópsia e no dia do resultado da biópsia, deu positivo, assim, o mundo caiu, né? A princípio eu fiquei arrasada. E assim, atualmente eu me encontro bem, tanto psicologicamente como fisicamente eu me encontro muito bem. Graças a Deus, assim, o fantasma da doença, a princípio, ele assusta. Não vou dizer que não, assusta muito. Mas aí, a partir daí, você começa a ver que você é finito. Porque até então, você não tem noção. Você sabe que vai morrer um dia, mas você não tem noção de quando vai ser. A gente acha que vai viver eternamente. Aí, quando você passa por uma situação dessa, aí você começa a reavaliar as coisas, sabe? Aí, assim, graças a Deus, hoje em dia eu tô bem, eu faço acompanhamento psicológico, tem dias que eu vou dizer assim, não, eu tô ótima hoje. Não, tem dias que a preocupação vem, porque você sabe que é uma doença que pode voltar, entendeu? Mas eu não vou ficar me alimentando, sabe? Eu vou ficar doente amanhã, a minha doença vai voltar, eu vou ficar doente novamente amanhã. Não, eu vou viver o que eu tenho para viver, entendeu? É assim que eu vivo hoje em dia, mas graças a Deus, assim, as reações da quimioterapia, eu tive algumas reações, mas não tão como assim, as pessoas costumam dizer que a quimioterapia acaba com a pessoa. Não, eu passei mal, tive aquele cansaço normal, não vomitei nenhuma vez, mas tive um cansaço que é normal, né, porque ele mexe com a gente mesmo, mas não nada que você não suporte. E a radioterapia eu passei muito bem também, todas as sessões eu sempre passei bem, não me queimou, não tive nada assim que pudesse ser assim, não, é o final do mundo, não. Entendeu? Eu acho que assim, também as pessoas que Deus colocou no meu caminho também foram muito boas, tanto os médicos como as pessoas que tratam, né, os radioterapeutas, as meninas, as enfermeiras, que eles têm um carinho muito especial pelas pessoas que estão doentes, sabe? E assim, eu não sei se eu sou uma privilegiada, mas eu tratei em plano de saúde, estou me tratando em plano de saúde e foi um tratamento assim excelente. Eu não sei no INCA, todo mundo fala que é muito bom o tratamento do INCA também. Mas assim, as pessoas que lidam com essa doença, elas têm um preparo para lidar com as pessoas, porque sabem que a pessoa está vulnerável, que a pessoa está precisando de carinho. E eles têm o carinho, sabe? É assim, e tá aí, né? Vou seguir. O que foi fundamental e te ajudou a enfrentar o câncer e o que você falaria para uma pessoa que está recebendo o diagnóstico hoje? O que me ajudou muito foi a minha família.
minhas filhas principalmente. Eu tive, assim, um apoio muito grande de todas as duas, né? Da Débora e da Ana Beatriz. E a fé. A fé foi fundamental, acreditar em Deus, porque eu acho assim, ele estava fazendo a parte dele e eu não percebia. Então, quando aconteceu, eu já estava assim, com a fé já alicerçada. Então, isso só fez aumentar a minha fé. E até hoje eu só vou agradecendo, só tenho a agradecer a Deus, principalmente porque Ele me dá forças. E eu olho em volta e eu vejo que o meu problema é mínimo perto de outras pessoas. Então, se você tem o apoio da família, se você tem uma fé alicerçada, você vai conseguir passar por aquele período assim. Não vou dizer que você não vai se abalar, você vai se abalar, mas você vai ter força e coragem de enfrentar e ainda ajudar as outras pessoas. Você encontra pessoas com um problema muito pior do que o seu. Eu até choro, como estou chorando agora, mas eu confio muito em Deus. E eu tenho certeza que deste câncer Ele já me curou. É que assim, a princípio é chato, mas a pessoa tem que ter certeza que vai enfrentar e vai passar por aquilo, que não é o fim, é só uma fase, entendeu? É uma fase difícil? É difícil, mas você passa por ela. Se você tiver força e coragem, você passa por ela e continua, e a vida é isso mesmo, sabe? A gente não é imortal, a gente é mortal. E a gente tem que ter isso na cabeça da gente, que a gente não vai ficar para semente, mas que a gente tem que fazer o melhor aqui que a gente puder fazer. Entendeu? É assim que eu vejo. Graças a Deus, e assim, eu digo também que a pessoa que descobrir que tem uma doença dessa, corre atrás, porque pode se curar. Não fica esperando um milagre. Deus faz a parte dele, mas a gente tem que fazer a nossa também. Não é sentar e ficar esperando Deus vai me curar. Não, a gente tem... Ele pôs os médicos aí no mundo para tratar, para curar. Ele permitiu que isso acontecesse. Então a gente tem que correr, fazer a nossa parte, correr atrás mesmo. Tem vários tratamentos. Hoje em dia tem muito tratamento, tem muita coisa que você pode ter uma sobrevida muito melhor mesmo. Até a cura mesmo, que eu acredito que eu estou curada. Eu acredito que eu estou curada. Deste câncer eu estou curada. Não sei o que a vida me reserva, mas eu quero ter força e coragem para seguir em frente. E que ver meus netos. Assim, é isso que eu digo. Enfrenta que o monstro é terrível, mas a gente pode vencer ele. Entendeu? É isso que eu digo.